Olá, me chamo Douglas, sou consultor em gestão de empresas e nesse vídeo vou te apresentar a nossa planilha para gestão de obras, né? Na verdade, é uma planilha que você faz o controle tanto da parte financeira, né, dos orçamentos da obra, quanto da evolução, né, em volume de obra, tá? Então vamos lá. A gente tem algumas telas aqui: cadastro e instruções, registro de medições, onde você vai fazer o controle e acompanhamento, histórico, onde você faz as consultas, e aqui é uma base de dados. Essa base de dados você não vai utilizar, tá? Ela fica aqui, porque ela vai centralizar todas as informações que forem registradas, mas você vai utilizar basicamente isso e isso aqui, ok? Então esse é um treinamento para te mostrar aí como é que você vai trabalhar. A gente tem aqui primeiro os itens e os subitens. Então, os itens são os tópicos, né, da obra. A gente organiza em tópicos e os subitens são aquelas linhas que fazem parte dos itens, tá? Aqueles tópicos, aqueles itens que estão dentro dos tópicos. Então, vamos lá. A gente divide, isso aqui é totalmente editável, tá? Você consegue mudar, alterar, não tem problema. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, tá? Fundação. Esses três aqui, mas eu tenho outros também, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, em serviços preliminares, eu posso ter, por exemplo, a instalação do canteiro de obras, locação de containers, né? Locação de obra de gabarito. Posso ter, por exemplo, locação ou compra da caçamba, né, de entulho, contratação de terceirizados, enfim. Aí você vai colocando aqui. E aí aqui você tem as unidades de medida. Então tem, por exemplo, verba, que é referente à parte financeira, né? Então orçamento, quilo, metro, metro quadrado, metro cúbico, alguns exemplos aqui, tá? Vou colocar então esses exemplos aqui, ó. Aqui eu vou colocar limpeza da área limpeza da área, né? Removendo a vegetação, e aqui alguns outros exemplos aqui, beleza? Uma vez que você fez aquela configuração toda, você vem para cá e aí você vai preencher as informações básicas, tá? Do contrato de obras. Então você coloca aqui o nome do contratante, né? Razão social dele, o nome da obra, o nome da contratada, repete o nome da obra aqui, endereço da obra. E aqui o CNPJ do contratante e CNPJ da contratada. Então você vai preencher os dados todos aqui, tá? Contratante, contratada, né? E aqui você vai colocando. O CNPJ, por exemplo, aqui, tá? Vou colocar um CNPJ qualquer, 38092, por exemplo. Automaticamente fica formatado já, tá? Em padrão de CNPJ, tanto aqui quanto aqui, beleza? Bom, e aí a gente vai partir primeiro para a parte de planejamento, tá? Para a parte de controle, com os dados do contrato. E depois a gente vai, entrar no acompanhamento, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar os itens que farão parte dessa obra, tá? Lembrando que nem todos os itens que você cadastra necessariamente vão fazer parte dessa obra, mas enfim. Por exemplo, o item um, serviços preliminares, ele faz a formatação automática em negrito, tá? Não tem unidade de medida porque ele é um item, um tópico, né? Então aqui eu vou ter este item, por exemplo, e esse item, tá? Essa obra específica aqui. Perfeito. Aqui eu estou colocando em verba, tá? Então eu estou trabalhando com verba. Ok. Canteiro de obras. Olha, eu vou ter só um canteiro de obras. E eu vou ter três containers, tá? A verba de canteiro, ela tá para, sei lá, toda a verba tá em 15 mil. A verba aqui de container tem R$ 1.000, unitária. Então eu tenho um total de 15 mil de verba para instalação do canteiro e eu tenho um total de 3 mil para container. Nesse exemplo, que são três containers a R$ 1.000 cada. E aí você vai colocando todos os itens, tá? Aí eu vou entrar, por exemplo, no tópico 2. Aí eu tenho aqui o item 2.1, que aí é a limpeza do local em metro cúbico, tá? Eu tenho, por exemplo, 15 metros cúbicos, tá? O custo, no caso, né, para remoção, né, de vegetação em cada metro cúbico, suponhamos que seja R$ 1.000, para facilitar o cálculo, tá? Então eu tenho um custo total de R$ 15.000 destinado a essa parte de limpeza da área, tá? Enfim, aí você vai listando. Aqui embaixo eu tenho onde você pode colocar as observações gerais aqui, tá? Da obra, beleza? Aqui é uma orientação também, referente à parte de contrato, você pode alterar também. Assinatura da contratada, do engenheiro de obra, do gerente de obra, beleza? Aqui eu tenho os totais, tá? Então, o total do contrato, ele vai somando para mim o que eu lancei ali. O medido acumulado está zerado porque eu não lancei nenhuma medição ainda, nenhum acompanhamento ainda. O saldo contratual, que é o valor total, menos o que já foi construído, né? O que já foi consumido ali do orçamento. Aí uma visão da medição atual.
e o saldo atual já tirando a medição atual. E aí você vai entender como é que vai funcionar isso aqui, tá? Aqui a gente tem os percentuais de evolução detalhados, tá? Aqui a evolução geral. Então, eu fiz todo o registro, e aí, vamos supor que no dia 1º de janeiro eu fiz aqui esse planejamento. 1º de fevereiro, eu fiz esse planejamento. Aí, eu visitei a obra no dia 20 de janeiro, tá? E eu fiz a primeira medição. Então, eu venho aqui, ó, ele traz essa orientação para mim. O número da próxima medição a ser registrado vai ser um. Por quê? Porque eu não fiz nenhum ainda. Então, um. Então, por exemplo, dia 20 do 2, eu fiz a visita e eu vou fazer o acompanhamento para mandar depois para o gestor, para o responsável, enfim. Perfeito. Então, aqui, esse item aqui, vamos supor que ele evoluiu na metade, tá? A instalação do canteiro de obras na metade, já consumiu o orçamento ali de 7,5, tá? Container, eu já tenho um container, ok? Então já foi o valor de 1.000. E aqui eu já consegui remover 5 metros cúbicos de vegetação, tá? Perfeito. Então, aí, aqui é o seguinte. Esse é o orçamento, o valor do contrato, certo? Esse é o valor realizado, tá? Então, o valor, teoricamente, né, que a empresa contratada teria a receber, visto que ela já evoluiu nesse sentido. Mas aí tem as questões de contrato, mas aí você consegue avaliando aqui. Aqui embaixo, eu tenho outras informações que você pode registrar. Então, por exemplo, eu levantei que nesse período de obra, eu gastei 10.000 com material, gastei 1.000 com equipamento, eu tive que alocar um equipamento X ali. Eu gastei 1.000 com EPI da equipe, 1.500 com limpeza e outros eu não tive nada. Ou, eu tive um outro custo X, aí você coloca ele aqui, tá? Perfeito. Então, aqui eu tenho o custo total, aqui ó, eu tenho o total evoluído da obra, certo? Aqui, desta coluna. Eu tenho o total de equipamentos, ok? E aí o total geral, né? Teoricamente a empresa teria que receber, e aí você anota se já foi pago algum calção. Foi pago um calção de 5%. Então fica um valor líquido ainda, tá? E aí você vai controlando. Feito isso, você grava a medição. Então você vem aqui e registra, ó, gravar medição. O que que vai ser feito aqui? A planilha vai pegar todos esses dados que você registrou e vai colocar na base de dados. A partir daí você consegue fazer a consulta, tá? Então ela gravou a medição. Então tá vendo que aqui a medição tá aqui agora, ó. Ela estava aqui, ela sai daqui e passa para cá. E aí você olha no total, ó. Agora a próxima vai ser a número 2. A medição atual, aqui ó, o total acumulado, que já foi evoluído. A medição atual, nada, porque eu ainda não preenchi aqui. Mas quando eu for lançar o número 2 aí ele vai trazer para mim um resumo geral, tá? E aí ele vai contabilizando para mim essas informações. Ok? Perfeito. E aí você vai fazer um novo lançamento. Uma vez que você fez aqui, ela já vai estar aqui na base de dados. Ela já está lançada aqui, tá? Isso aqui não é erro, tá? Isso aqui é uma formatação específica por conta da largura da coluna, tá? Mas não é erro. Então, perfeito. E aqui eu já tenho as mesmas informações, que basicamente são um espelho disso aqui. Então, ó, aí eu posso olhar uma medição específica, a medição um. Aí ele traz os dados da medição um. Aqui os dados totais do contrato, informações totais, o total evoluído, o saldo, né? Ele vai trazendo para mim aqui, tá? Total que eu gastei com equipamento e tudo mais, tá? Ele vai somando para mim, beleza? E eu vou lançar uma nova medição. E é importante que na medida que for lançar uma nova medição, eu preciso vir aqui e atualizar isso aqui, ó, manualmente, tá? Então eu preciso colocar os valores que vão ser feitos. Você pode deletar e lançar novamente, tá? Mas não se esqueça, porque isso aqui é importante. E aí, na medida que você vai colocando, ele vai te mostrando o percentual de evolução, né? Então, em cima do que você já fez, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu evolui 40,91% em questão de valor, né? Acumulado vezes contrato, ou seja, o volume que eu já avancei, na verdade, o valor, né? Em cima do valor do contrato total, já foi isso aqui, ok? E aqui eu tenho total medido com relação ao total do contrato. Então, esses dados você vai conseguir fazer esse acompanhamento. E aí, a evolução detalhada também, tá? Então, acumulado vezes o contrato, né? Total, ok? Você consegue ir acompanhando e olhando aqui, beleza? Os valores e comparando e sabendo, né? E de forma detalhada, você consegue saber, ó, o acompanhamento. Deixa eu só desbloquear aqui. Você consegue saber o acompanhamento do volume, tá vendo? Então, esse volume aqui era isso, por enquanto tá isso. Essa somatória desses detalhados aqui é esse geral. Então, a evolução geral da obra em volume é essa daqui, tá? Que é esse mesmo aqui. E aí você consegue fazer esse acompanhamento bem interessante e imprimir, né? Já é formatado para impressão aqui em arquivo imprimir.
ou também, se você preferir, salvar em PDF para fazer o envio para alguém, ok? Basicamente é isso. Lembrando que a gente dá todo o suporte via WhatsApp também. Qualquer dúvida a gente fica à disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau.